Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo dessa série maravilhosa, como eu sempre digo, e hoje iremos falar sobre quem? Noé. Muitas pessoas já ouviram falar de Noé, da Arca de Noé, do dilúvio, e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre este homem notável da Bíblia Sagrada. Estamos no livro de Gênesis. Então vamos lá. Noé, vamos falar um pouco sobre ele. A história da vida de Noé envolve não uma, mas duas grandes inundações. Quais foram elas? A primeira inundação foi a inundação do pecado. Nós vemos aí que depois que Deus faz o jardim do Éden, lá no Éden, e Deus ali coloca o homem, o pecado entra na humanidade através da desobediência, a qual Eva come o fruto, a qual Adão também desobedece ao Senhor, a ordem que ele tinha dado, e aí vem Caim e Abel. Nós vemos o homicídio entrando no meio da família, onde Caim mata Abel, e vem uma série de coisas. Dos descendentes de Caim acontecem mais assassinatos, e a maldade vai entrando e corrompendo a humanidade, até Deus olhar para baixo e olhar e sentir. A Bíblia fala sobre arrependimento. Ah, mas Deus não se arrepende. Não tinha uma palavra para expressar o sentimento de Deus de tristeza, de ver o que tinha acontecido com a raça humana. Lógico que Deus não estava feliz com isso, mas Deus se entristeceu a ponto de querer destruir tudo, toda a raça humana, acabar com tudo, com a terra, com tudo. Porém, ele olhou para a terra e achou um homem. A palavra de Deus diz que ele viu em Noé que ele era um homem justo e temente a Deus. E por causa de Noé, nem é por causa da esposa dele, das filhas dele, não, dos filhos dele, não. Era por causa de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E eles tiveram esposas também. E ele tinha a esposa dele. Foram 8 pessoas que foram salvas por causa de Noé. No caso, 7 pessoas foram salvas por causa da fé, da obediência de Noé. Então nós vemos aqui que nesse tempo dele, a primeira inundação foi a inundação do pecado. E a segunda foi de águas mesmo. O mundo nos dias de Noé estava inundado pelo mal, como eu já disse. O número dos que se lembravam de Deus, do Deus da criação, e da perfeição do amor, estava reduzido a 1. Tudo que Deus tinha feito, criado o homem, criado o universo, criado estrelas, sol, lua, terra, árvores, tudo que Deus tinha feito, o homem tinha esquecido e se perdido, e apenas Noé, que se lembrava de Deus, que obedecia ao Senhor. Noé era o único que restara dentre o povo de Deus. A resposta de Deus a essa situação crítica foram 120 longos anos de uma, entre aspas, última chance, durante os quais Noé construiu um enorme barco em terra seca para estabelecer um tempo. Para Noé, a obediência significava um compromisso com um projeto em longo prazo. Muitos de nós enfrentamos problemas ao realizar projetos, sejam estes dirigidos ou não por Deus. É interessante que a duração da obediência de Noé neste projeto tenha sido maior que o período de vida das pessoas hoje, que nós vemos que as pessoas geralmente não ultrapassam 120 anos e quando chegam até lá. E esse foi o tempo que Noé construiu ali aquele grande barco. Gente, esse barulho é construção. Então, eu vou gravar porque eu dei um tempo, tentei esperar, mas olha, vida de youtuber é isso mesmo. Se eu for olhar criança gritando, carro de som, pessoas gritando na rua e for olhar também isso daí que é construção, eu nunca gravo e eu não vou olhar isso e vou gravar. Então ignorem essas batidas porque é construção aqui do lado. Voltemos para Noé. Então, como eu estava falando aqui, o tempo de duração da vida humana geralmente é os 120 anos, né? Uns vão com 80, com 50, com 70, com 90, mas geralmente é muito difícil passar de 120 anos. Esse foi o tempo. Agora é 2 batidas para ajudar. Então, o que acontece? Noé recebeu essa ordem de Deus. Deus disse para ele: olha, Noé, o negócio tá bravo embaixo. E eu vou destruir tudo, mas você eu não vou destruir. Só que se ele preservasse apenas Noé, a raça humana ia acabar, que Noé ia morrer e acabou. Então ele, né, no caso, por causa de Noé, foi a mulher de Noé,
Foi os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé de Noé, as mulheres deles para eles reproduzirem, e ali foi essa galera toda salva por causa de Noé, da obediência dele. Naquele tempo, gente, não havia chuva, não descia água do céu igual desce agora. Então, para as pessoas, aquilo era uma loucura. Quando eu falo última chance, eu digo entre aspas, por quê? Deus conhece o coração do ser humano, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que aquele povo não ia converter. Eu creio que se aquele povo se convertesse, né, se voltasse para o Senhor, Deus poderia sim deixar de destruir, mas Deus já sabia o que ia acontecer no coração daquele pessoal. Então, Deus, ele não estava dando tempo para as pessoas reconhecerem, não, porque ele já sabia. Aquilo ali foi um tempo para Noé construir a arca e um tempo também para ele provar ali Noé, a fé de Noé mesmo. Disse para Noé, você vai construir, eu vou te dar todas as medidas. E ele disse o seguinte, vai entrar tu e a tua família e um casal dos animais que eu vou mandar. O interessante é que os animais, Noé não ficou lá, vem vaca, vem boi, não. Deus já mandou os animais entrarem de par em par, e os melhores animais, os animais, né, mais puros no caso. E ali na hora que era a hora ali de tinha terminado a arca e quando faltava pouco para descer a água, foi entrando um casal de animal na arca. Depois que entrou tudo, entrou Noé, a esposa dele, os 3 filhos e as 3 noras, e foi fechado. O interessante disso que a Bíblia fala que a arca foi fechada pro lado de fora, porque talvez se fosse fechado pro lado de dentro, Noé poderia abrir, porque é lógico, né, gente? Quando começou aquele agüero cair, com certeza, eu imagino que eles perguntaram, o que você está fazendo? Noé ia ter contado para eles, olha, vai vir uma chuva muito grande, vai destruir tudo e Deus mandou fazer isso daqui. Mas eu não creio que Noé falou, vem também. Não, Deus não mandou ele fazer isso, Deus não mandou ele construir a arca, chamar o pessoal todo. A medida da arca foi certa para os animais e para a família de Noé, foi tudo cronometrado no tempo dos 120 anos, foi tudo certinho nas medidas ali da arca para caber aquela quantidade de pessoas. Deus já sabia o coração e a maldade das pessoas. Muitos pregadores, que Noé pregava, o povo zombava dele, não tem nada disso na Bíblia, isso aí é a imaginação dos pregadores. Deus salvou Noé e ainda foi de brinde à família dele, porque ele que era justo, ele que era obediente, ele construiu. Então, gente, é isso daí, um grande homem, um homem de muita fé. Leiam aqui a palavra de Deus em Gênesis, vocês vão ver a história dele, quais são os pontos fortes e êxitos de Noé. Vamos lá. Único seguidor, olha para vocês verem, de Deus, que restou de sua geração. Da geração dele foi o único que restou que era obediente e seguidor de Deus. Segundo pai da raça humana, porque depois destruiu tudo, ele foi o próximo Adão, porque é dele que veio tudo, os filhos dele. Homem de paciência, consistência e obediência, porque ele ficou fazendo esse tempo todo aí. Primeiro e mais importante, construtor de barcos. Olha que interessante. Fraquezas e erros, ficou bêbado e desconcertado diante dos filhos. Aconteceu que depois que a terra, né, a água toda foi embora, secou tudo, ele agradeceu a Deus, né, ele orou, agradeceu a Deus por tudo, plantou uma vinha e bebeu demais, embebedou-se, ficou nu perto ali dos seus filhos. Aí tem a história aqui do Cã lá, que viu a nudez do pai e ainda mostrou ainda para os irmãos e tal, e Cã aí por causa disso foi amaldiçoado. Mas vamos ver isso aí pra frente quando falarmos sobre Cã. Então, gente, esse foi um problema dele, uma fraqueza e erro, ter ficado bêbado e desconcertado diante dos filhos. Lição de vida, Deus é fiel com os que obedecem, Deus não nos protege sempre do problema, mas cuida de nós a despeito do problema. A obediência é um compromisso em longo prazo, demorou, ele teve que ter paciência ali. O homem pode ser fiel, mas sua natureza pecaminosa sempre o acompanha. Informações essenciais. O local, não sabemos a que distância do Jardim do Éden as pessoas se estabeleceram, foi fora do Jardim do Éden. Ocupações de Noé, ele era fazendeiro, construtor de barcos e pregador. Fala pregador aqui porque eu creio que ele deve ter falado, mas gente,
sempre ficasse pregando, alguém se convertesse, onde é que ele ia enfiar esse tanto de gente? Deus sabia de tudo. Então, esse pregador aqui, a Bíblia não fala que ele pregava em momento nenhum, os pregadores que falam isso. Então, isso daí não está saindo da minha boca. Versículo-chave, Gênesis 6, versículo 22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Deus mandou ele construir o barco, entrar ele e a família dele e entrar os animais. Deus não mandou ele ficar pregando, eu não vi nada disso na Bíblia. Deus mandou prega o pessoal, se fosse para ele pregar, o pessoal converter, não precisava dele construir barco e nem vir dilúvio destruir toda a terra. Correto? Eu penso assim devido ao que eu vejo. Se você acha diferente, pensa diferente, deixa aqui embaixo, tá? E é isso, gente. Noé foi um grande homem de Deus, um homem que confiou, que temeu o Senhor. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série, que nós estamos falando sobre esses grandes homens de Deus e seus feitos, aprendendo sobre a vida deles. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos aqui no canal para eu trazer mais e mais conteúdo para vocês. Comenta aqui o que estão achando. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo e a próxima história. Tchau, tchau.